Resolução da prova do SAEP do ano 2019, terceira série do ensino médio, prova de matemática. Então vamos lá, questão 27 até a questão 52. Então a questão 27 diz o seguinte, observe os pontos P, Q, R, S e T representados no plano cartesiano abaixo. Aí a pergunta, em qual desses pontos a abscissa é menos 3 e a ordenada é menos 2? A abscissa é o eixo x e a ordenada o eixo y. Então vai olhar no eixo x qual é o ponto que tem coordenada menos 3. Menos 3 a gente tem um ponto T e a gente tem um ponto S. Então aí a gente restringe já para duas possibilidades. A ordenada é menos 2. Qual é que tem ordenada menos 2? Olha para o eixo y. Menos 2 quer dizer que é o ponto T. E a resposta, letra E. Próxima questão, questão 28. Daniela foi contemplada em um programa de inclusão educacional, por meio do qual obteve um desconto de 60% na mensalidade de um curso. A mensalidade integral desse curso é de R$ 936. Dessa forma, qual será o valor da mensalidade paga por Daniela? Ela recebeu um desconto, então é um valor que eu vou ter que retirar da mensalidade. Então a mensalidade era de R$ 936. Se eu descontar 60%, eu vou descobrir quanto vale esse valor. Tem duas maneiras de a gente fazer isso. A gente pode calcular 60%, depois subtrair, ou a gente pode pensar o seguinte. Quando a gente fala em porcentagem, o todo é 100%. Se eu desconto 60%, quer dizer que eu estou pagando 40% de um produto. Por exemplo, se um produto custa R$10 e eu desconto 60%, quer dizer que eu estou descontando R$6. Ou seja, eu estou pagando 4, que é 40% do produto. Então, vamos calcular então 40% de 936. Então, 40% é 40 sobre 100. O de é vezes 936. E aí você multiplica, pode simplificar primeiro aqui o zero, faz 4 vezes 936. (936 vezes 4). 4 vezes 6 dá 24. 4 sobe 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 4 sobe 1. 4 vezes 9 dá 36, com 1, 37. Então a gente obteve 3.744 e vai ter que dividir isso por 10. Quer dizer o quê? Quer dizer que o resultado vai ser 3.740, na verdade vai ser 374,4. E a resposta é a letra A. Questão 29. Uma pizzaria proporciona um serviço em que o cliente pode montar a sua pizza. É possível escolher a massa, um ingrediente de cada um dos 3 grupos. Então ele escolhe o tipo da massa e vai escolher um ingrediente de cada grupo, de cada um dos 3 grupos, conforme o cardápio apresentado abaixo. Então está aqui o cardápio. Sônia planeja comprar uma pizza nessa pizzaria para lanchar com seus filhos. De quantas formas diferentes Sônia pode escolher a massa e os ingredientes para montar sua pizza? Então aqui a gente tem uma questão de princípio multiplicativo. Eu tenho 2 opções de massa e dentre os 3 grupos a gente tem várias opções. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 das opções. Dos queijos a gente tem 3 tipos de queijo. E da carne a gente tem 4 tipos de carne. Então aqui, pelo princípio multiplicativo, são escolhas sucessivas e independentes. Então a gente vai ter 2 vezes 6 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144 escolhas. E a resposta da questão 29 é a letra C.
Questão 30. Questão tem gráfico. Ó. Um avião levanta voo na cidade de Vitória, no Espírito Santo, com destino a São Paulo. Durante os 10 primeiros minutos de voo, sua velocidade aumenta até atingir 800 km por hora, durante os 10 primeiros minutos. A partir daí, o piloto automático é acionado e essa velocidade permanece constante até que 50 minutos após a decolagem. Velocidade constante durante os 50 minutos após a decolagem. O piloto é orientado pela torre de controle para reduzir a velocidade para 600 km. 3 minutos após essa orientação, atinge os 600 km e permanece nessa velocidade por mais 17 minutos até iniciar o procedimento de pouso na cidade, onde sua velocidade diminui até o pouso. Então a gente está envolvendo aí tempo e velocidade. E ele quer saber qual o gráfico que representa a velocidade desse avião em função do tempo. Então vamos lá. Esse avião levanta voo na cidade de São Paulo, destino Espírito Santo. Durante os 10 primeiros minutos de voo, sua velocidade vai aumentando. Ou seja, parte de zero, né? Está parado e vai até 800 km por hora durante 10 minutos. Então aqui, vamos lá, vamos por etapa. Primeira etapa, os primeiros 10 minutos. A velocidade começa zerada e vai subindo até 800 km. Então aqui você já elimina alguns gráficos. Ó. O da letra A está equivocado, porque o da letra A começa em 800 e diminui nos 10 primeiros minutos. Então já está errado. Letra A já está errado. Letra B começa em 0 e vai até 600 nos 10 primeiros minutos. Não, para atingir 800. Errado. Letra C, tá certo. A letra C começa em 0 e vai até 800. Ok. A letra D começa já em 800, depois dos 10 primeiros minutos. Então, errado. E a letra E, ok, começa em 0, vai até 800 nos 10 primeiros minutos. Então, só nessa primeira parte a gente eliminou 3 gráficos. Aí vamos para a segunda. A partir daí, o piloto automático é acionado e essa velocidade permanece constante até que 50 minutos após a decolagem. Então, é constante. Só que ela é constante em 800 km por hora. Até os 50 minutos. Então aqui, aqui está dizendo na letra C que ele é constante até os 70 minutos. Então está errado. Sobra só para a gente letra E como a resposta. Então ele é constante até os 50 minutos, depois decai até 60, até 600 e sobe e permanece constante por mais 17 minutos até decair a zero. Então o gráfico correto é o da letra E. Questão 31. Observe abaixo as duas retas RS traçadas em um plano cartesiano, em que os pontos H, I, J, K e L foram destacados. Qual é a solução do sistema que envolve a equação das retas RS? Então, qual é a solução? Qual é o ponto que é a solução desse sistema? Quando a gente tem duas retas dadas por duas equações, o sistema de equações ele é resolvido pela intersecção dessas duas retas. Então, o ponto de intersecção das duas retas, da reta R e reta S, corresponde à solução do sistema. Então, o ponto de intersecção é o ponto J. Resposta é a letra C. Questão 32. Existe unidade de medida de velocidade denominada nó, que é utilizada em navegação marítima e aérea. A velocidade máxima do maior navio cargueiro do mundo é de 25 nós, o que equivale a 46,3 km por hora. Existem aviões comerciais que atingem a velocidade máxima de 500 nós. De acordo com essas informações, qual é a velocidade máxima em km por hora que esses aviões comerciais atingem? Uma questão aqui de uma regrinha de 3, né? Por quê? Eu tenho duas relações. Tenho relação que é o nó e a velocidade em km por hora. 25 nós corresponde a 46,3 km por hora. 500 nós vão corresponder a quantos km por hora? Então aqui basta a gente multiplicar cruzado. 25 vezes x igual a 500
que multiplica 46,3. Ó, dá para a gente simplificar aqui, porque 500 divide por 25. Então, se a gente dividir 500 por 25, vou fazer aqui, ó, 500 por 25, 500 é 50 vezes 10, né? Se eu dividir 50 por 25 dá 2, e 2 vezes 10 é 20. Então, isso aqui fica 20, que multiplica 46,3. É só fazer essa multiplicação. 46,3 vezes 20. 0 vezes 3, 0, 0, 0. Aí 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com 1 subiu 9. Somando, a gente tem 0, 6, 2, 9. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. 926 km por hora. Letra E. Questão agora, a questão 33. No desenho abaixo estão representados os triângulos 1, 2, 3 e 4 e suas medidas em centímetros. O par de triângulos semelhantes nesse desenho é triângulos semelhantes. Qual o par de triângulos semelhantes? Então, aqui logo de cara, a gente tem que analisar dois pontos. Ângulos e proporcionalidade dos lados. Então aqui, ó, eu tenho dois triângulos retângulos. Vou olhar por eles logo, porque eu já sei que tem um ângulo igual. Vamos ver se os lados são proporcionais? Ó, 6, se eu multiplicar 6 vezes 2, eu encontro 12. Se eu multiplicar 8 vezes 2, eu encontro 16. Se eu multiplicar 10 vezes 2, eu encontro 20. Opa, então tem uma proporcionalidade. Esse lado aqui, do triângulo 3, os lados são 2 vezes maiores do que o do triângulo 1. E eles são ambos triângulos retângulos. Então, esse é o par que é semelhante. Então, a resposta é a letra B, 1 e 3. Questão 34. Observe abaixo um esboço do gráfico da função polinomial do primeiro grau f de R em R. Ele quer saber qual é a lei de formação dessa função. Então, aqui a gente tem que pegar as informações do gráfico e construir a lei de formação da função. A função f de R em R do primeiro grau é dada por uma reta. Então, dá para a gente determinar a sua lei de formação através de uma equação de reta. Então, aqui a gente tem um ponto, que é o ponto 1 e 0. E aqui a gente tem o menos 4. Se a gente recordar, uma das propriedades da função do primeiro grau é que o ponto em que o gráfico toca o eixo y, esse ponto é o ponto B, é o coeficiente linear, é o termo independente. Então, o coeficiente linear é menos 4. Então, o valor que está sozinho lá, isolado, sem o x, ele é o menos 4. Então, aqui você já elimina. Já elimina a letra B, já elimina a letra C, já elimina a letra E. Sobra duas opções, A ou D, dessa questão 34. Então, para a gente saber qual é das duas, a gente vai ter que aplicar na lei de formação. A lei de formação é f de x igual a ax mais b. Só que o b eu já sei quanto é. Então, a gente tem f de x igual a ax menos 4. E eu tenho um ponto, que é o ponto 1 e 0. Então, ó, o f de 1 é igual a vezes 1 menos 4, e isso vai dar 0. Quer dizer o seguinte, ó, que a menos 4 é igual a 0. Se a menos 4 é igual a 0, quer dizer que o a é igual a 4. Opa! A lei de formação agora, f de x, é 4x menos 4. 4x menos 4, a resposta é letra D. Questão 35. Questão 35, observe no desenho abaixo o projeto da quadra de basquete, que será construída no condomínio que Bruno mora. Qual é a área dessa quadra em metros quadrados? Então, essa quadra de basquete é um retângulo. A área do retângulo
é base que multiplica a altura. Ou, se preferir, é comprimento vezes largura. Então, aqui o comprimento é 30, a largura 16. Então, vai ser 30 vezes 16. 30 vezes 16, ó, é como se fosse... Você poderia fazer 16 vezes 3, que dá 48. E aí é só colocar o zero, 480. 35, então vai ser a letra A como resposta. 36. O custo diário de uma produção de pacote de sorvete em uma empresa é dada pela função c de x, que é x ao quadrado menos 40x mais 500, na qual c de x é o custo em reais e x é o número de unidades de pacotes de sorvetes produzidos por essa empresa. Então, quantos pacotes de sorvete devem ser produzidos diariamente por essa empresa para que o custo de produção seja o mínimo? Custo mínimo. A gente tem um custo dado por uma equação, por uma função do segundo grau. A função do segundo grau, ela tem ou o mínimo ou o máximo, a depender da concavidade. Com cavidade voltada para cima, ela vai ter o mínimo. Com cavidade voltada para baixo, vai ter o máximo. Esse mínimo ou máximo é o vértice da parábola. E aqui a gente observa que essa função aqui, ela tem concavidade voltada para baixo, ou melhor, para cima, porque ela é positiva. Por que ela é positiva? Porque o A aí é positivo, aí a concavidade é voltada para cima. Então ela tem um mínimo. E esse mínimo, ele é o vértice. E a gente tem como calcular esse vértice através do x e do y do vértice. Como ele quer aqui quantos pacotes de sorvete devem ser produzidos, ó, o pacote de sorvete é o x, ele quer o x do vértice. O x do vértice de uma parábola é menos b sobre 2 vezes a. A saber, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, são essas duas equações, duas relações que indicam o vértice da parábola. Então, x do vértice, a gente tem menos b sobre 2a. O b é menos 40, então vai ficar menos da relação, menos 40 da função, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui o x do vértice vai ser menos com menos dá mais, 40 dividido por 2, que é igual a 20. E aí, ó, letra C, questão 36. 20. Questão 37. A equipe organizadora de um processo seletivo submeteu os 30 candidatos inscritos nesse processo a 2 tipos de avaliação: a análise de seus currículos e uma prova escrita. Em cada uma dessas avaliações, o candidato obteve entre 0 e 100 pontos. A tabela abaixo apresenta a distribuição desses candidatos em relação aos pontos obtidos por eles na análise de currículo e na prova escrita. O gráfico que corresponde às informações apresentadas nessa tabela é: então, na frequência aqui, na pontuação de 0 a 20 pontos, tivemos 2 na análise de currículo, 4 na prova escrita. E aí a gente vai relacionar com os gráficos. Então, aqui é só fazer relação. Então, a gente vai por eliminação. Começando aqui, ó, entre 0 e 20. É 2 na análise de currículo, 4 na prova escrita. 0 e 20. Aí vamos ler aqui, ó. Prova escrita é o que está em cinza, análise de currículo está em preto. Vamos voltar. 2 e 4. 2 análise de currículo, 4 prova escrita. Aqui está o inverso. Então, esse gráfico da letra A, ele já não é a resposta correspondente, porque está trocado aqui. Então, vamos para a letra B agora. É 2 e 4. Olha a letra B. A letra B está 1 e 3. Errado, né? Letra C. Letra C, ó, está 3 e 4. Não. É 2 e 4. Letra D, 2 e 4. Ok. Letra E, está 1 e 2. Equivocado, né? Aqui a gente já matou a questão.
Letra D a resposta. Só com essa primeira análise. Questão 38. Observe o sistema de equações lineares abaixo. Qual é a solução desse sistema? A solução desse sistema é o terno ordenado. Então aqui a gente tem um sistema. A gente poderia escalonar esse sistema, mas também poderia fazer assim, ó. Pega essas duas equações aqui e vamos trabalhar com elas. O que eu vou fazer é multiplicar a equação do meio por 2 e subtrair a de cima dela. Então, vou repetir a equação de cima, que é 2x mais y mais z igual a 8. E a de baixo eu vou multiplicar por 2. 2 vezes x, 2 vezes y e 2 vezes z. Igual a 2 vezes 15, que é 30. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair as equações. Por quê? Porque eu vou eliminar o x. Aí eu vou ter duas variáveis, que é o y e o z. E eu tenho uma outra equação de sistema que tem duas variáveis, que é o y e o z. E aí a gente pode cair no sistema 2×2 e resolver ele também no mesmo processo, somando, subtraindo. Então aqui a gente tem y menos 2y. Então dá menos y. Z menos 8z. Isso vai dar menos 7z. Igual a 8 menos 30 vai dar menos 22. Aí eu tenho a equação de baixo, que é 3y mais 2z igual a 9. O que eu vou fazer aqui é multiplicar essa equação resultante por 3, e somar com a equação, com a terceira equação. Aí eu vou eliminar a coordenada y. Então, multiplicando por 3, a gente vai ter menos 3y, menos 21z, igual a menos 66. Essa equação aqui, agora a gente vai somar com essa. Então, a gente vai ter 3y mais 2z igual a 9. Que eu vou somar com menos 3y menos 21z igual a menos 66. É uma soma agora. Menos 3y mais 3y dá 0. 2z menos 21z vai dar menos 19z. E 9 menos 66 vai dar 57 negativo. E aí tem que dividir. Z vai ser menos 57 dividido por 19. Por menos 19. 57 por menos 19 dá 3 positivo. Então o Z é 3. Descobri o Z. Se tu olhar aqui para as respostas, o Z é a última ordenada. A última coordenada é o Z. Então aqui, a gente tem menos 19, 3, menos 57, 9 e 9. Então, letra A não pode ser, letra C, letra D e letra E também não pode ser. Só pode ser letra B. É o único que tem Z igual a 3. Então, já respondemos. Claro que daria para descobrir quanto vale o Y, né? É só pegar o resultado do Z e substituir. Se a gente substituir nessa equação aqui na terceira, a gente teria 6 mais 3y igual a 9. Aí ficaria 9 menos 6, que dá 3. 3y igual a 3. Quer dizer que o y é 1. Descobriu que o y é 1, volta e descobre o valor de x. Na questão 38, letra B. Próxima questão 39. Para evitar que os estudantes de uma escola atravessassem a rua de forma desordenada até o ponto de ônibus ou vice-versa, foi solicitada a demarcação de uma faixa de pedestre em frente à escola. A figura abaixo apresenta as localizações da escola e do ponto de ônibus. A faixa de pedestre foi demarcada e algumas distâncias. Então, quantos metros, no mínimo, um estudante percorre nessa faixa de pedestre para ir à escola até o ponto de ônibus? Então, ele quer saber aqui para a gente qual é o tamanho, qual é o comprimento da faixa de pedestre. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Eu sei quanto é um dos catetos e sei quanto é a hipotenusa. Resta descobrir quanto é o outro cateto. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, 14 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa,
que é que está oposto ao ângulo de 90 graus, é igual a x ao quadrado mais 4 raiz de 6 ao quadrado. Então, a gente tem 14 ao quadrado, que é 14 vezes 14. Quatro vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 subiu, dá 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, aqui a gente tem, ó, 6, 9, 1. 196. Vou apagar aqui. Igual a x ao quadrado mais. Aqui a gente tem que levar ao quadrado os dois números, o 4 e o raiz de 6. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 6 ao quadrado é o próprio 6. Por quê? Quadrado e potência são operações inversas. Então, a gente tem 196 igual a x ao quadrado mais 16 vezes 6. 16 vezes 6 dá 96. E aí vai ficar o seguinte, tem que subtrair, né? 196 menos 96 igual a x ao quadrado. Operação inversa da adição, subtração. Então, 196 menos 96 dá 100, que é igual a x ao quadrado. E aí, qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, a raiz de 100 é igual a x. Raiz de 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Esse número é o número 10. Então, x é 10. 10, a resposta é letra A. Questão 40. Observe o sólido geométrico desenhado abaixo. Uma planificação da superfície desse sólido está representada em. Então, é sempre interessante a gente saber quantas faces tem um sólido. Tu percebe que aqui eu tenho uma espécie de quadrado, né? E eu tenho uma pirâmide de cima de base quadrada e uma pirâmide de baixo de base quadrada. Ou seja, são 8 faces. Então, a nossa planificação tem que ter 8 faces. A letra A não tem 8 faces. A letra B tem 4. A letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Sobrou para a gente a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Nesse nosso octaedro. Letra E é a resposta. 41. Em março de 2017, Thaís começou a trabalhar com manicure e comprou 8 vidros de esmalte. Após isso, a cada mês, ela comprou 2 vidros de esmalte a mais do que havia comprado no mês anterior. Em agosto de 2017, o preço de cada vidro era R$ 3,75. A quantia gasta por Thaís em agosto de 2017 na compra desses vidros de esmalte foi de... Então, ó, começa com 8, vai aumentando 2 a cada mês. Isso em 2017. Ele dá uma fórmula aqui, que é a fórmula do termo geral de uma PA. Progressão aritmética. Progressão aritmética por quê? Porque a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual, sempre constante. Mas nem precisa usar a fórmula, porque aqui está fácil. Começa com 8 em março, né? Vamos lá, março é 8. Aí depois de março tem abril, vai aumentando 2 a cada mês. Então 10. Abril, né? Abril, maio, 12. Junho, 14. Julho, 16. Agosto, 18. Então, no mês de agosto de 2017, ela comprou 18 frascos de esmalte. E cada um dos vidros custa R$ 3,75. É só multiplicar. 3,75 vezes 18. Multiplicação com vírgula, esquece a vírgula. Faz 8 vezes 5, que é 40, sobe 4. 8 vezes 7.
8 vezes 7, que é 56, com 4 dá 60. Sobe 6. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24, com 6 dá 30. Agora vamos lá fazer com 1. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Somando 0, 5, 7, 6. Dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. 67 e 50. A resposta, então, vai ser a letra D. Questão 42. O gráfico abaixo apresenta uma função quadrática no intervalo -4 a 4. Com base nesse gráfico, quais são os zeros da função? Então, o zero da função é o valor de x que faz com que a função se torne igual a zero, fique igual a zero. Então, quais são os valores de x que tornam a função igual a zero? Esse valor aqui, ele é a intersecção do gráfico da função com o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, tu vai olhar o gráfico da função e vai ver quais pontos tocam o eixo x. Esses pontos são o zero da função, de qualquer função. Então, aqui, o ponto que toca o eixo x é o -2 e o ponto 2. Então, -2 e 2. Letra C. Questão 43. Uma indústria confeccionou um modelo de porta-óculos que possui formato de prisma reto de base triangular, feito em papelão, revestido de tecido, conforme representado no desenho abaixo. Quantos centímetros quadrados de papelão revestido de tecido são utilizados no mínimo para confeccionar cada um desses porta-óculos? Então aqui ele dá uma fórmulazinha da área da base. Ele não disse, né, mas de acordo com a fórmula, esse triângulo, essa base, é um equilátero. É um triângulo equilátero. Por que um triângulo equilátero? Porque aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Ela é ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4. E diz que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então aqui é só a gente calcular. A gente tem 3 bases retangulares e 2 bases triangulares. Então a gente vai calcular a área da base retangular e da base triangular e fazer as multiplicações necessárias. Então aqui vai ser área retangular. 16,5 vezes 8. 16,5 vezes 8. Vou pegar aqui o resultado. Isso vai dar 132 centímetros quadrados, né, de área retangular. São 3 áreas retangulares. Então, no final, vamos multiplicar por 3. E a área triangular? L raiz de 3 sobre 4. O lado mede 8, que é o lado do triângulo equilátero. Então, L é 8. Então, a área da base vai ser 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa área da base é 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. 64 dividido por 4 dá 16. 16 raiz de 3. Eu vou logo multiplicar por raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. Isso vai dar 27,68. Então, a gente tem 132 vezes 3, porque são 3 retângulos. E a gente tem 27,68 vezes 2. Vai ter que somar esses dois valores. Porque são as duas áreas. 132 vezes 3. Isso aqui vai dar 396. 27,68 vezes 2 vai dar 55,36. E aí, somando com 396, a gente vai ter 451,36. Letra D.
Na questão 43, a resposta é letra D. Adiante, questão 44. Dentro de uma sacola existem 5 bolas numeradas com 1, 2, 3, 4 e 5. Cada bola com um número. Letícia retira uma bola da sacola, lê o número escrito nela e devolve a bola para a sacola. Em seguida, retira novamente uma bola da sacola e lê o número escrito. Qual é a probabilidade de os dois números lidos por Letícia serem iguais? Ela faz o seguinte, ela pega uma bola, retira, lê esse número e coloca lá de novo. Eu quero saber qual a probabilidade dos dois números serem iguais, serem os mesmos. Eu não especifiquei qual é o número. Então, depois de ela fazer a primeira retirada, viu o número, colocou lá de novo, ela vai ter que retirar esse mesmo número. Ela vai ter que retirar esse mesmo número. Então, esse número aí é uma escolha possível que ela tem de retirar. É um número possível. De um total de 5 números, de 5 bolinhas. Então, a probabilidade vai ser 1 sobre 5. O caso favorável, ou seja, o evento, ela é retirar aquela mesma bolinha que ela tirou na primeira retirada. Só tem essa possibilidade, só tem essa bolinha. Dentre 5 opções, dentre 5 bolinhas possíveis de ser retiradas. Então, a probabilidade é 1/5. Resposta letra E. A reta K, questão 45, a reta K que passa pelos pontos de coordenadas 0, 0 e 1 e 3 e 2, qual é a equação reduzida dessa reta? Então, equação da reta, a gente tem y menos y0 igual a mx menos x0. Então, vamos lá. x0, y0, x e y. Então, primeiro a gente tem que determinar quem é o m, que é o coeficiente angular. Ele é y menos y0 sobre x menos x0, beleza? Então, esse m vai ser y2 menos y0, que é 1. x3 menos x0, que é 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 0, 3. Então, m é 1/3. Então, agora é só voltar para a primeira relação. Vai ficar y menos y0. Y menos 1 igual m, que é 1/3, que multiplica x menos x0, que é 0. Y menos 1 igual a 1/3 de x. E 1/3 vezes 0 é 0. Aí você vai pegar esse menos 1 e vai jogar para o outro lado, somando. Então, y vai ser 1/3 de x mais 1. Essa é a equação reduzida da reta. Letra B. 45, letra B. 1/3 de x é x sobre 3, né? X sobre 3 mais 1. 45, letra B. Agora vamos para 46. O gráfico abaixo apresenta a média das notas nas avaliações de cada bimestre dos estudantes de uma turma do primeiro ano do ensino médio, nas disciplinas de matemática e língua portuguesa. De acordo com os dados desse gráfico, os aumentos verificados nas médias das notas do segundo para o terceiro bimestre nas disciplinas de matemática e de língua portuguesa foram quantos? O aumento do segundo para o terceiro, em matemática e em língua portuguesa. Então, tem que calcular um de cada vez. Matemática. Saltou de 6,1 para 7,3. Então, se eu quero saber o aumento, é só a gente subtrair. 3 menos 1, 2. 7 menos 6, 1. Subtração e adição de números decimais, vírgula abaixo de vírgula. 1,2. Opa, já matou a questão, letra C. Nem precisa fazer outro cálculo. 46, letra C. Mas só para a gente fazer, ó, seria 8,6 menos 7,2. Então, 6 menos 2, 4. 8 menos 7, 1. 1,4 e 1,2. Questão 47. O esboço do gráfico da função R em R, definida por f de x igual a seno de x é... Então, seno de x. Seno de x, primeiro, ele nem é uma parábola, porque parábola é o gráfico da função do segundo grau.
função quadrática, e nem é uma reta, porque reta é o gráfico da função afim, função do primeiro grau. Então já eliminou C e D. Esse gráfico aqui, letra A, é o gráfico de uma tangente. Eliminou também. Então sobrou B ou E. E aí a gente vai verificar pelo seguinte ponto. Vamos tentar calcular aqui o f de zero dessa função. O f de zero quer dizer o quê? É o seno de zero. O seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero, 0. Aí você vai olhar no gráfico. Qual é o gráfico em que, no ponto x igual a 0, toca o eixo y no ponto 0? No gráfico da letra B, para x igual a 0, o valor de y é igual a 1. Então não pode ser. Então só pode ser o gráfico da letra E, porque para x igual a 0, y é igual a 0 também. 47, letra E. 48, um polinômio px, p de x, grau 3, com raízes, os números reais, menos 1, raiz de 2 e menos 3, o coeficiente, o termo de maior grau desse polinômio é 1. A decomposição de p de x é Então, aqui, para a gente fazer a decomposição do p de x, a gente vai ter simplesmente que substituir as raízes na forma fatorada e tem que dar 0. Então, aqui, menos 1 mais 1 dá 0. Ok. Raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. Ok. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, já sabe que é a letra A. Tudo vai dar 0 aí. Então, 48, letra A. A molécula de metano é composta por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. O número de ligações simples entre o átomo de carbono e os de hidrogênio define uma geometria molecular na forma de um poliedro convexo formado por 6 faces triangulares, e cujos vértices são compostos pelos átomos de hidrogênio. Qual é o número de átomos de hidrogênio existentes nessa molécula? Então, é uma molécula que ela tem 4 faces triangulares. Ela tem uma base triangular e outras 3 bases triangulares. Na verdade, ela é uma pirâmide de base triangular. Mais ou menos assim. E eu quero saber quantos vértices tem. Quantos vértices tem essa pirâmide? A pirâmide aqui, ela tem esses 3 vértices aqui de baixo e um vértice lá em cima, porque quando eu fechar a pirâmide, eu tenho um único ponto lá em cima. Eu tenho uma base, que é um triângulo, que tem 3 vértices, e ela está unindo os outros 3 triângulos por um vértice. Então, na verdade, a gente tem 4 vértices. Cada vértice é um átomo, então a resposta é letra D, 4. Questão 50. O gráfico que apresenta a função y igual a 6x mais 1 é... Qual o gráfico que apresenta a função y igual a 6x mais 1? Então, aqui a gente sempre pode fazer caso a caso. Primeiro ponto. Função é uma função do tipo exponencial. Ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque a base ela é um número maior do que 1. E quando a base de uma função exponencial é um número maior do que 1, então ela é crescente. Então, aqui a gente elimina letra D e letra E, que são gráficos de função decrescente. Agora, para a gente saber qual vai ser a resposta, a gente vai ter que pegar alguns pontos e analisar. Então, no item A, a gente tem que, para x igual a menos 1, a função é igual a 1. Então, vamos ver. Vamos calcular o y de menos 1. Qual y de menos 1? Vai ser 6 elevado a menos 1 mais 1. Isso aqui é 6 elevado a 0. 6 elevado a 0 é 1. Então, o f de menos 1 é igual a 1. Com isso, a gente já elimina a letra B, porque o f de menos 1 aqui, até poderia ser 1. Então, vamos deixar a letra B aqui em paz. Mas a letra E, com certeza, a letra C, com certeza, a gente elimina. Porque o f de menos 1 não é 1. Então, sobraria a letra A e a letra B para a gente. Aí, aqui vamos calcular o f de 0. Qual é o f de 0? Quando x é 0, 6 elevado a 0 mais 1.
Isso é 6 elevado a 1, que é 6. Então, f de 0 tem que ser 6. Ou seja, a função vai tocar o eixo y no ponto 6. No gráfico do item B, ela toca no ponto 2, então já morre. Sobra só letra A. Questão 51. Carolina está completando a reta numérica representada abaixo, na qual as distâncias entre dois pontos consecutivos são todas iguais. Para completar essa reta, qual número Carolina deve descrever no lugar de R? Distâncias são sempre a mesma. Ó. 8 até 0, distância de 8. 0 até menos 8, distância de 8. Então, de menos 8 até R, deveria ser aqui uma distância de 8. Então, aqui no lugar do R é o ponto menos 16. Letra C. Os coeficientes da equação reduzida de uma reta R são ambos negativos. Qual das retas abaixo pode representar a reta R? Então, y igual a ax mais b. Os coeficientes são ambos negativos. Aí tem que recordar o seguinte: coeficiente angular é o A. Coeficiente angular. Ele indica se a reta é crescente ou decrescente. Coeficiente linear é o B. Ele indica se a reta toca o eixo Y. Ele é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Então, aqui ele diz que ambos são negativos. Ambos são menores do que zero. Então, primeiro, a reta é decrescente. À medida que o x aumenta, o y diminui. Então, vamos lá. Pelo A ser negativo, a gente já elimina a letra A porque a reta é crescente. Já elimina a letra E porque é crescente. Sobra B, C e D. E agora, pelo coeficiente linear ser negativo, quer dizer que a reta está tocando o eixo Y no ponto negativo. A letra C, ó, onde toca? Está acima do eixo X, que é positivo. Então, elimina. A letra D, a reta toca o eixo Y no ponto zero. Ponto zero não é negativo. Sobra só letra B como resposta. A função é decrescente, coeficiente angular negativo. E, além disso, ela toca o eixo Y no ponto negativo. Com isso, a gente encerra a resolução das questões da prova do SAEP do ano de 2019.